Vamos lá, vamos iniciar mais uma aula aqui no Conselho Federal com muito amor e carinho para que possamos evoluir na profissão e pessoalmente também, né? Isso é muito importante. Hoje o assunto nós vamos tratar sobre locação de imóveis. Esse assunto, para nós, é regulamentado na Lei 8.245 de 91, que é a famosa Lei do Inquilinato. Nós temos uma segunda lei, que é a Lei 12.112 de 2009. Essa lei alterou poucas situações na Lei do Inquilinato. Importante lembrar que a locação é um assunto extenso. Nós temos outras legislações também. No Código Civil, temos o Código Civil que trata, sim, da locação dos bens móveis, em regra, e também dos bens imóveis, em caráter de exceção. O Estatuto da Terra também trata da locação de imóveis rústicos e rurais. Sítio, chácara, fazenda, rancho, qualquer outro nome que você queira dar para o módulo rural. Então veja, a legislação ela é extensa sim. Quando for de administração de imóveis, tem que entender muito de locação. E a administração de imóveis é um segmento muito interessante para corretor de imóveis, para imobiliária, para advogados que possam fazer a administração. Consegue pagar as contas com a administração, as contas do seu escritório. É um segmento interessante, é um segmento importante, é um segmento que pode sim ser um braço do seu escritório. Então vamos juntos aqui desvendar essas situações práticas importantes aqui. O que eu quero falar para você? Na lei do inquilinato, vamos até acessar a lei do inquilinato, você consegue, com facilidade, compreender. Eu falo que a lei do inquilinato, apesar de ser de 91, na minha opinião, é uma das legislações mais simplistas, né? É uma legislação didática. Ela não... dificilmente você vai ler e vai fazer uma confusão. A lei do inquilinato, o início dela, o artigo 1, a locação de imóvel urbano é regulada por essa lei. Aí vem a exceção, justamente o que eu falei. A exceção é o que é regulamentado pelo Código Civil. Em regra, o Código Civil regulamenta os bens móveis, a locação de bens móveis. Mas o Código Civil também regulamenta a locação de bens imóveis. Quais são esses bens, então? Tá? Nós estamos falando, sim, dos imóveis de propriedade da União, do Estado e do município e suas autarquias e fundações públicas. Então, nós temos aí uma situação que esses imóveis vão ser regulamentados, a locação, pelo Código Civil ou leis especiais, tá? Depois aparece a vaga de garagem autônoma, isso logo no artigo 1º. A vaga de garagem autônoma e também os espaços para estacionamento de veículos. Então, essa relação locatícia de estacionamento, essa relação locatícia de vaga de garagem autônoma, que é aquela vaga de garagem que tem matrícula própria, exclusiva, é o Código Civil que vai tratar. Você que vai fazer ação de despejo, renovatória, revisional, o fundamento que você vai usar nessa ação é o Código Civil. Então, muita atenção em relação a isso. O terceiro, que aparece no artigo 1, os espaços destinados à publicidade. Então, quando a gente fala de espaço destinado à publicidade, eu acho que o grande exemplo que nós temos é o outdoor. O outdoor também tem que ser tratado, se for parar no judiciário, né, a peça inicial, exordial, a contestação, os fundamentos dessas peças, os fundamentos desse processo, também devemos usar o Código de Processo Civil. E o Código de Processo Civil e o Código Civil, tá? Eu falo que o Código de Processo Civil porque falou em processo, tem que usar o Código de Processo Civil. Mas o Código Civil é o fundamento material aqui, tá bom? Não podemos esquecer também hotéis, a parte hotéis, com a finalidade residencial, ou equiparados, tá? Também aplica-se sim o Código Civil para fundamentar as ações locatícias, então isso também é muito importante. Volto a falar, o arrendamento mercantil em qualquer de suas modalidades também. Então, isso muito bem estipulado, muito bem esclarecido no artigo 1 da lei. O artigo 2º, ele trata da responsabilidade. E a responsabilidade do locatário, em regra, é solidária. Solidária. É o que aparece no artigo 2º. Havendo mais de um locador ou mais de um locatário, entende-se que são solidárias se o contrato não se estipulou. Então, se o contrato nós não criamos uma cláusula diferente, a responsabilidade do locador e também do locatário, o inquilino, ela é sempre solidária. Então, o artigo 2º começa tratando desse assunto tão importante. O artigo 3º, ele fala o quê? O contrato de locação pode ser ajustado por qualquer tempo. Qualquer tempo. Então, a lei não obriga. Mas, professor Júlio, eu vi na lei do inquilinato que o contrato tem que ser feito por 30 meses. Não. A lei não obriga prazo nenhum. Nós que vamos escolher o prazo. Nós que vamos pactuar o prazo. O que tem de diferente? Quando você faz um contrato de locação, pelo prazo mínimo pode ser mais, de 30 meses, o locador ganha um plus. Eu falo que é um presente da lei.
Qual que é esse presente, professor Júlio? Eu, locador, proprietário ou possuidor, eu que aluguei, que apareço como locador no contrato de locação, ao final do contrato de no mínimo 30 meses eu posso fazer uma ação, chamada ação de despejo por denúncia vazia. Cuidado, o despejo na locação, nós temos muitas teses, nós temos mais de 30 teses de despejo. Despejo por falta de pagamento, despejo por denúncia vazia, despejo por descumprimento contratual, despejo por ato ilícito. Então nós temos várias teses importantes para fazer o despejo. Ação de despejo, nós não aprendemos assim na graduação, porque a graduação de Direito ela é muito ruim, muito fraca, né? Não venha com nome, mas essa instituição é melhor. É tudo igual, hein, gente? Tudo igual. O que a gente percebe? Né? A Faculdade de Direito não tem prática. Então, até a gente conseguir entender a prática e enxergar que é diferente da teoria, a gente sofre, hein? Sofre muito. Quando nós falamos de despejo, nós achamos que o despejo é uma ação somente para cobrar os aluguéis em atraso. E não, o despejo é uma ação de rescisão de contrato. Quando nós queremos o fim de um contrato, não concordamos com o contrato e não conseguimos fazer o distrato, né, o fim do contrato consensual, muitas vezes nós vamos buscar o Poder Judiciário. E buscando o Poder Judiciário, a ação que nós vamos usar é a rescisão de contrato. Isso para financiamento imobiliário, isso para compra e venda, quando existe um induzimento ao erro, norosidade excessiva, existem motivos, teses, né, e não existe um acordo, eu vou buscar o Poder Judiciário para fazer uma ação de rescisão de contrato, que também é usada no mundo do direito e no mercado imobiliário. Mas na locação, na relação locatícia, não há que se falar em ação de rescisão de contrato, porque o despejo faz a vez da ação de rescisão de contrato. Por isso eu defendo nos meus livros, nas minhas obras, que o despejo também pode ser feito pelo inquilino. Claro que pode. Inclusive tem nome, despejo por culpa exclusiva do locador. Eu sou inquilino, o locador por algum motivo, ele está atrapalhando o meu comércio, a locação comercial, ele está atrapalhando eu pagar aluguel, ele está dificultando as coisas, eu tenho provas em relação a isso. Isso acontece muito, hein, gente? O locador aluga para você, só que ele aluga em cima, aluga embaixo, aluga do lado, aluga para calçada para um sujeito que está vendendo pulseira, né? Acontece, tem locador que visa só lucro. E aí você, inquilino, fala, não quero mais, não vou mais me sujeitar a isso, eu estou passando nervoso. Na verdade, eu não consigo mais ficar nesse imóvel, vou alugar outro imóvel, comercial, residencial. Então cabe sim, uma ação de despejo por culpa exclusiva do locador, é a chamada ação de despejo do inquilino, tá? Então ela existe sim. Por quê? Porque a ideia, o raciocínio, a estratégia é que o despejo é uma ação de rescisão de contrato, só que é uma ação que tem um nome bonito, ação de despejo. Então, se ela serve para rescindir o contrato, ela pode ser usada pelo locador, mas também pelo inquilino, tá? Então é importante bater um papo sobre isso. Outro detalhe que aparece no artigo 3º, eu queria dividir com você, olha o que aparece aqui, ó. Dependendo da vênia conjugal, se igual ou superior a 10 anos. Então, nós temos na locação a chamada autorização uxória. É importante a autorização, no caso do locador, também do cônjuge, o companheiro, a companheira, tá? Então, ausente a vênia do cônjuge, a autorização do cônjuge, o cônjuge não estará obrigado a observar o prazo excedente. Então, importante também, esse artigo revela uma realidade. Então, veja, na lei do inquilinato, nós temos a parte material, né? Nós vamos estudar a parte material, na lei 8.245, aí vem o artigo 5º, que fala, seja qual for o fundamento do término da locação, a ação do locador para reaver o imóvel é de despejo, tá vendo? Sempre o despejo. O despejo é a ação de rescisão, é a ação do fim do contrato. Depois aparece, artigo 6º, o locatário poderá denunciar a locação por tempo indeterminado, mediante aviso por escrito, com antecedência mínima de 30 dias. O artigo 6º, ele revela para nós a denúncia vazia. Ao final do contrato de 30 meses, o locador, sem motivo nenhum, não precisa justificar o motivo, que vai usar o imóvel, que vai vender, que vai alugar para outro, não. Ao final do contrato, pelo lapso temporal de 30 meses, o locador pode reaver o imóvel. Ele notifica, fala que não tem interesse na renovação da contratação, e depois dessa notificação, dá o prazo de 30 dias, se o inquilino não sai, cabe a ação de despejo, o nome do despejo, a tese do despejo é a denúncia vazia, tá? Então tá muito claro aqui também. Artigo 7. Nos casos de extinção de usufruto ou fideicomisso, a locação celebrada pelo usuário ou usufruciário poderá ser denunciada. Então, mesma coisa, também aqui é um fundamento da denúncia vazia também. Artigo 8º. Se o imóvel for alienado durante a locação, o adquirente poderá denunciar o contrato. Isso é terrível, né? Na minha opinião, quem sofre com isso é o inquilino. Por quê? Você tem um estacionamento, um lava-rápido estacionamento, um restaurante, uma oficina mecânica, uma pizzaria,
e você está lá trabalhando, né? O que acontece? Do nada chega uma citação. O locador vendeu o imóvel e quem comprou quer que você saia, suma. Ele vai notificar você, se você não sair, ele vai fazer ação de despejo. Então, é uma exceção. A relação locatícia ação de despejo é locador-locatário. Seria uma exceção da lei que um terceiro pode fazer uma ação de despejo. E é um terceiro, porque se você for ver, ele não é parte no contrato de locação. Ele não aparece no contrato de locação. Aí você vai falar assim, mas professor Júlio, e o direito de preferência, hein? E o direito de preferência? Calma. O direito de preferência, eu vou contar a verdade para você. Não vai chorar, mas é verdade. Tem que contar, não tem jeito. O brasileiro, e muitos advogados e advogadas saem da graduação, que nem uma máquina de guerra, igual o Rambo. O meu cliente tem direito de preferência. Né? Então, o pai, a mãe, vai no filho, que se formou em direito, e aí, filho, eu recebi essa citação, filho, eu recebi essa citação. Ele acabou de se formar em direito, ela também, ou se formou já faz um tempo, mas atua em outra área. Aí vira o pai e fala, o que você acha, filho? O filho veio falar, pai, não sou do ramo, não entendo, estou iniciando agora. Ou a filha, pai, fique tranquilo, eu vim na faculdade, isso é direito de preferência, essa venda é nula. Cuidado. Isso é teoria. Mundo de Bob. Na prática não funciona. Na prática não existe. Eu vou explicar para você com muito carinho, só existe direito de preferência quando, professor Júlio? Quando existe direito de preferência? Só existe direito de preferência quando dentro do contrato tem uma cláusula ou duas. A primeira cláusula é chamada cláusula de vigência ou de reserva, tá? Que é a cláusula de direito de preferência. Então, para existir o direito de preferência, precisa ter uma cláusula dentro do contrato falando sobre o direito de preferência, que fica protegido o direito de preferência nessa cláusula de reserva, ok? Se não tem essa cláusula, não tem direito de preferência. Ah, professor, é só ter essa cláusula? Não. Eu falo que é um binômio. Tem que ter a cláusula de vigência ou de reserva ou de proteção ao direito de preferência, mas esse contrato de locação, residencial ou comercial, né, não residencial, precisa estar averbado lá no cartório de imóveis. Precisa estar averbado lá no cartório de imóveis. Se não está averbado no cartório de imóveis, professor, como assim averbar? Esse contrato de locação ele tem que ser averbado lá no cartório de imóveis do imóvel, competente do imóvel. Não tem imóvel que você está alugando? Como corretor, como advogado, como parte? Esse imóvel que você está alugando, ele tem uma matrícula. Então esse contrato de locação tem que aparecer justamente na matrícula, a averbação na matrícula desse imóvel alugado. Você tendo o binômio, cláusula dentro do contrato, de vigência, reserva, o nome que você quiser dar, proteção, direito de preferência, mais a averbação do contrato de locação, legal, parabéns. Aí sim existe o direito de preferência. Aí sim caberia uma ação de nulidade, se não for comprovado que o imóvel foi oferecido. Aí sim poderia ser utilizado em matéria de defesa. Agora, vamos contar um segredinho? Vamos? A vida como ela é? Isso acontece no Brasil? Eu calculo aí que 5% das locações comerciais, não residenciais e residenciais, 5% tem essa proteção para o inquilino. A maioria não tem. Porque os contratos normalmente são feitos por quem? Pelo locador, por ele mesmo, pelo advogado dele, pelo corretor dele, pela imobiliária que presta serviço para ele. Então não tem essa cláusula para beneficiar o inquilino. Eu vou ser sincero, hoje o professor tem escritório próprio, mas se eu tivesse que alugar algum espaço hoje, eu iria exigir. Ah, eu não aceito essa cláusula. Então tchau, meu amigo, tchau. Porque a verdade é uma só. Que proteção que tem o inquilino? Preparou para pensar? Você que tem um restaurante, um lava rápido, um estacionamento, uma loja de carro, qualquer outra coisa, uma lanchonete. Se você não tem isso, você vai me desculpar. Você pode perder o seu comércio do dia para a noite. Né? Tudo bem, hoje nós temos a ação de indenização de fundo de comércio, né? Uma ação para pleitear as benfeitorias realizadas, a indenização pela clientela, mas uma briga judicial pode dar muito certo, pode dar muito errado, pode ter uma sentença traumática, então cuidado com isso, tá? Então muita atenção. Vamos lá, artigo 9º, a locação também pode ser desfeita por mútuo acordo, distrato, perfeito, em decorrência da prática de infração legal ou contratual, são os motivos da ação de despejo, e também em decorrência da falta de pagamento, perfeito. Para a realização de reparos urgentes, determinadas pelo poder público, que não possam ser normalmente executadas. Então, cabe despejo para a realização também de benfeitorias e manutenções, tá? Artigo 10. Morrendo o locador, a locação se transmite aos herdeiros. Isso é uma novidade, né? Então é importante também. Morrendo o locatário, ficarão subrogados seus direitos e obrigações. Então, artigo 11, ok? Então é importante aqui também.
Depois o artigo 12 fala do caso de separação de fato, separação judicial, divórcio e dissolução de união estável. A locação residencial prosseguirá automaticamente. Então, separou, professor, o que acontece com o contrato? Vai seguir o contrato automaticamente, tá? Quando nós falamos aqui, essa parte que nós estamos estudando aqui é a parte material. Então, isso é importante. Vale a pena também lembrar do artigo 13, tá? A cessão de locação, a sublocação, o empréstimo de imóvel total ou parcial depende do consentimento prévio do locador, prévio e escrito pelo locador. Então, sublocação precisa ter autorização, senão é motivo, inclusive, para despejo. Então, isso é importante também. E aí vem o artigo 22 da Lei 8.245, que vai fazer o quê? Ele vai tratar, na verdade, da obrigação, né? O locador é obrigado a entregar ao locatário o imóvel em estado de servir a destinação, garantir durante o tempo da locação o uso pacífico, manter a locação de forma destinada ao imóvel. Então, as obrigações do locador. O artigo 23, ele fala o quê? Fala das obrigações do locatário, tá? Então, você que é corretor de imóveis, você que é advogado, você que é inquilino ou é locador, tem que ler o artigo 22 e 23. Basta digitar no Google, Lei 8.245 de 91. Vou repetir, Lei 8.245 de 91, tá? Então, isso aqui tem que ser estudado, tem que ser analisado, principalmente quem trabalha com isso, vive disso, tá? Então, isso é fundamental. E aí vem no artigo 37, outro artigo que eu separei para você, é o artigo que trata das garantias. A lei do inquilinato, ela trata de garantias, mas de 4 garantias. Nos meus livros, no Manual Prático de Direito Imobiliário, no Direito Imobiliário de AZ, no Manual de Direito Imobiliário do Advogado de Sucesso, no Livro de Direito Civil, nas minhas obras você vai ver que eu falo em 3. Professor, você esqueceu, mas não é que eu esqueci, é que na verdade o tempo passa e o direito vai sofrendo mutações. A lei é de 91, né, gente? A lei é de 91. Então, a lei apresenta no artigo 37 da Lei 8.245 de 91 4 garantias: caução, fiança, seguro, fiança e a cessão fiduciária, né, de cotas de fundo de investimento. Mas o que acontece? O seguro, ele virou o gênero de várias espécies. Hoje tem locação até que você contribui com o seu time de futebol, o seguro fiança, né? Então hoje, na realidade, para ficar mais didático, nós temos 3 garantias, apesar da lei apresentar 4. Caução é a garantia com um bem. Eu posso dar 3 meses de depósito em dinheiro, eu posso dar um carro, uma moto, uma bicicleta, caução. Eu posso dar um bem meu em garantia, eu posso dar um bem de um terceiro, chama garantia de caução com bem próprio. Tá? E tem corretor que não lembra disso, hein? Perde bons negócios, hein? O professor tem uma casa na praia, eu fui fazer uma locação para um parente, né? E eu não quis ser fiador, porque fiador o risco sempre é maior. Eu quis dar a casa de praia em garantia, né? Em garantia para ajudar esse parente. E o corretor de imóveis falou, mas isso não pode, professor Júlio, isso não pode. Como que vai dar uma garantia com um bem? Falei, eu posso ser fiador ou eu posso dar um imóvel em garantia, isso é caução. É uma garantia com bem de terceiro. Se tem minha autorização para o seu proprietário, pode. Então a garantia do contrato de locação, ela pode ser dada através do fiador, o CPF é a garantia, ou a caução, 3 meses de depósito, um carro, uma moto, uma casa, um bem próprio do locatário ou um bem de terceiro. Foi o que eu fiz, depois ele entendeu, a imobiliária entendeu, acabou fazendo. Ou seja, eu dei um imóvel meu na praia em garantia para um contrato de um familiar. Qual que era a garantia daquele contrato? O meu imóvel na praia, eu não fui fiador. Na verdade, eu dei um bem, um imóvel meu em garantia. Isso é possível, tá? Então, o artigo 37, ele explica direitinho. Quando eu falo de garantias no contrato de locação, ou eu uso uma ou nenhuma. Não posso acumular garantias, hein? Eu lembro de uma senhora, cliente minha, portuguesa, que ela falava, doutor Júlio, eu quero 3 garantias para ficar bem garantidinho. Não tem nada bem garantidinho, tá? É uma garantia só, esquece esse garantidinho, tá bom? Então, é uma só ou nenhuma, né? Professor, você orienta a fazer um contrato de locação sem garantia? Oriento sim, gente, oriento sim. O contrato de locação sem garantia, processualmente falando, é muito bom, é muito interessante. Por quê, professor Júlio? Porque o contrato de locação sem garantia, provavelmente eu vou conseguir eliminar para ajudar meu cliente locador se não foi pago o aluguel, se ele quer o despejo. Então é seguro. Aí você vai falar, mas professor, contrato de locação só é seguro se tem garantia. Não é verdade. O contrato de locação, sem garantia, ele também é seguro. Porque eu vou ser muito sincero com você, não é a garantia que vai dar segurança ao contrato, mas são os atos iniciais, o chamado due diligence hoje. Né? Poxa, você tem uma imobiliária, você tem uma advocacia que faz administração de bens, você é um corretor de imóveis que faz administração de bens, você aluga o imóvel, não solicita nada de certidão, de documento. Ah, mas é conhecido. Você está errado, né? Você está errado. Você sabe que o corretor advogado, quando presta serviço de
assessoria jurídica, ele é responsável pelo contrato. Existe uma responsabilidade civil, pode sobrar para você. Então cuidado, tá? O mínimo que você tem que fazer é solicitar a certidão de propriedade atualizada ao locador, para ver se ele é dono, se ele é posseiro. O posseiro também pode alugar, tá na lei. Em relação ao inquilino, solicitar o quê? Certidão de distribuidor cível, da esfera estadual, da esfera federal. Solicitar certidão de distribuidor criminal, da esfera estadual, da esfera federal. Certidões de protesto, onde ele mora, onde ele trabalha. Protesto, cartório de protesto. Será SPC, né? Essa consulta tem que ser feita. Você está vendo que o sujeito tem 10 ações de despejo no nome. 2, uma, ação de cobrança, ação de execução. Você vai aprovar a locação? Então, cuidado. Mas eu tenho uma notícia boa. No Brasil, pelo número de locações, que é um grande negócio imobiliário, é um grande nicho de mercado, no Brasil, pelo número de locações que nós temos, residenciais e comerciais, até que existem poucas ações de despejo. É sinal que a maioria das imobiliárias, os corretores de imóveis, corretores, corretoras, advogados que atuam nesse segmento de administração de bens, de locação e administração de bens, é sinal que está fazendo um trabalho bem feito, né? Um trabalho de qualidade. Tá? Então, ponto importante. Então, eu queria bater um papo com você. Volto a falar, a caução pode ser com bem de terceiro ou um bem próprio, tá? Então é importante isso. Olha só, aí vem o artigo 40, o locador poderá exigir novo fiador, então o fiador hoje ele pode sair. Como que ele sai, professor? O fiador ele tem que notificar as partes, via R ou via cartório. Notifica as partes, quando volta o AR, ele fica preso 120 dias, depois ele sai. Aí o inquilino tem que arrumar uma nova garantia. Se o contrato ficar sem garantia, pode sofrer ação de despejo. Professor, mas poxa, o fiador ele quer sair, ele tem que ficar preso no contrato 120 dias? 120 dias. Mas hoje ele pode sair. É melhor ficar preso 120 dias e poder sair do que no passado, que ele ficava preso até o final do contrato ad eterno. Então eu sou fiador de alguém. Aí eu estou percebendo que a pessoa, o inquilino, não está pagando aluguel. Eu vou segurar essa bomba? Não, eu saio do contrato. Pelo menos eu consigo estagnar a dívida, não é isso? Pelo menos eu sei que eu vou pagar 120 dias de aluguel, mas não mais que isso. Dicas importantes para o fiador, hein? O fiador pode limitar a garantia, até 10 aluguéis, 5 aluguéis, quanto ele quiser. É pena que o fiador não sabe disso, né? Então, normalmente ele é fiador e pronto, mas ele pode limitar até 5 aluguéis, 10 aluguéis. Pode ser fiador, garantia limitada ou ilimitada. E o fiador pode entrar numa fria maior ainda. Se o contrato de locação tiver o quê? Uma cláusula dizendo que ele inverte a responsabilidade, porque em regra o fiador é responsabilidade o quê? Subsidiária. Mas ele pode assinar uma cláusula dizendo que a responsabilidade é solidária, tá? Então, ponto importante a ser observado também. O artigo 43 tem os crimes da locação. Existem crimes da locação. Exigir por motivo de locação um valor antecipado. Não pode. A locação, cobrar valor antecipado é só na locação por temporada, é a única exceção. Cobrar luvas para a renovação do contrato, 3 garantias, né? Então, existem vários crimes relacionados à locação. Então, importante saber. Então, até mais ou menos ali, ó, olha só que interessante, ó, dentro desse estudo da lei, nós vamos ter aqui vários artigos que vão tratar. Depois vem o artigo 51, que vai tratar da locação não residencial, que é a locação comercial, shopping center, industrial, galpões, é tudo o artigo 51. Aí vem o artigo 53, aí vem os artigos. E logo depois, olha só, nós entramos já na parte processual. Então, na verdade, a parte material dentro dessa lei, ó, mostrando para você aqui, ó, ela vai até, olha só, é isso mesmo, ó, até o artigo 63, não, aí já começa a falar de processo. Então, na verdade, um pouquinho antes. Ó, até o... Não, já fala de despejo. Deixa eu ver aqui. Ó, é isso aí, ó. Até o artigo 58, nós temos o direito material da locação. Se você ler até o artigo 58, são as regras de direito material. A partir do 58, a partir do 59, nós já entramos na parte processual. Aí vem as ações locatícias. Então, a 59 vem a ação de despejo, que é a ação de rescisão de contrato. Professor, o que está acontecendo em época de pandemia? Nós não temos um padrão. A lei Covid-19, né, uma lei tardia, ruim, confusa, contraditória, demorou para sair. Quando saiu, não resolveu nada. Hoje, o judiciário está fazendo o que ele quer, com base na jurisprudência. Então, tem juízes que entendem que sim, tem despejo em época de pandemia, a emissão de despejo, a ordem de despejo, que o contrato foi assinado antes da pandemia, e tem juízes que não, que suspendem achando que deve ser aplicada a jurisprudência e também usado o princípio da dignidade da pessoa humana na Constituição Federal, independente do motivo. O despejo fica suspenso, tá? Então, essa é a realidade. Existe uma confusão em relação ao despejo. Existem motivos para eu pedir a liminar de despejo. Para eu pedir a liminar de despejo, eu tenho que calcionar 3 aluguéis. Isso é engraçado no Brasil, não tem padrão. Tem um Carlos, né? O Carlos que foi meu sócio no Instituto, é um amigo meu,
ele fez uma ação de despejo e ele juntou a cópia de um cheque, e o juiz aceitou, achando que era uma caução. Não teve depósito, foi fictício. Né? Então, essa questão dos 3 meses de depósito para conseguir a liminar é complicado, hein? Posso pedir a liminar, então, ao término da locação, com a morte do locatário, sem deixar sucessor, a permanência do sublocatário no imóvel quando foi extinta a locação. Tem vários motivos aqui, a falta de pagamento do aluguel e acessórios, que eu posso pedir a liminar, né, a desocupação. Está ali no artigo 59 da lei. Tá? Então, importante ali você ler também. Quando eu falo da multa, a multa é sempre proporcional, então não posso inventar multa, 10 aluguéis, 20 aluguéis, igual uma cliente que me procurou que o advogado cobrou uma multa de 10 vezes o valor do contrato. Isso não existe, né, gente? Na locação também não, a multa ela é regulamentada, 3 vezes o valor do aluguel. Se o sujeito está saindo antes, ele vai pagar proporcional a isso, tá? Então não posso inventar multa, não, tá errado. No artigo 67 vem a ação de conciliação de pagamento e acessórios de aluguel. A orientação do advogado é sempre pagar, só não paga quando não tem jeito. Se o inquilino não paga o aluguel, ele perde a razão. Então tem que pagar, paga em juízo. A locadora, a imobiliária, o corretor, o advogado não está aceitando receber aluguel, não manda mais boleto, deposita em juízo, através de uma ação de conciliação de pagamento de aluguel, tá? Então fica aqui a dica com muito carinho. Depois, no artigo 71, vem a ação renovatória. É uma ação para renovar o contrato comercial. É uma ação para salvar o seu comércio, hein? Mas tem que estar muito ligado nesse artigo 71. Por quê? Eu preciso provar, né, dentro dessa ação, que existe uma locação comercial, não residencial, pode ser industrial, e provar vários requisitos. A quitação dos aluguéis, a quitação dos acessórios. Eu preciso provar também que eu estou 3 anos na atividade, 5 anos no imóvel. O contrato tem que ser por prazo determinado. E o mais perigoso, eu só posso fazer essa ação no último ano do contrato de locação vigente, 6 meses antes do final. Se eu perder esse prazo, acabou. Tá? Então é importante aqui também. Então, olha só que interessante. Você vê que a lei, nós temos poucos artigos. Né? Na verdade, nós temos, são 90 artigos, muitos foram revogados. Então, na verdade, de fato, nós temos até o 86. É uma lei com poucos artigos, mas é uma lei que esclarece muitas situações da locação. E agora eu quero falar com você a respeito da locação em época de pandemia. Como que eu consigo, diante desse cenário, agora sim entendendo muito bem o assunto, como que eu consigo, professor Júlio, diminuir o valor do aluguel? Como que eu consigo, professor Júlio, diminuir o valor do aluguel em época de pandemia? Então vamos lá. Eu sempre oriento o inquilino, seja comercial, residencial, e o locador também. Gente, nós vivemos uma fase que o judiciário está muito ruim. Com todo respeito. Tenho muitos amigos juízes, amigas juízas, que dão aula e dividem coordenação comigo. O professor é coordenador de 27 pós. E não sou coordenador sozinho, divido coordenações. Mas o judiciário está muito ruim. E esses meus amigos juízes e juízas, eles concordam com isso. São professores também. Por quê? Porque acaba respingando neles a má vontade. Muitos operadores do direito, juízes e juízas, o que eles acabam fazendo? Aplicando a jurisdição defensiva para bater as metas. Então hoje uma ação mal explicada, uma ação confusa, com pedido confuso, é motivo para extinguir o processo, para antecipar o julgamento. Então mais que fazer a peça, né, a inicial, a contestação com amor, você tem que também fazer de um jeito que o judiciário não use para se livrar da ação. Nós temos as ações tipificadas. Ação de consignação de pagamento de aluguel, ação de despejo, ação renovatória e a ação revisional, que é para diminuir ou aumentar o valor do aluguel. Nós temos as ações atípicas, são ações novas, né? São ações que não está na lei, não está no artigo, mas existe. Quais são essas ações? Então tem duas. Ação de indenização de fundo de comércio e suas benfeitorias. Quando o inquilino pede o meu restaurante, pede o imóvel dele, mas o restaurante é meu, a oficina, o lava-rápido, estacionamento, eu posso processar ele, pedindo as benfeitorias. Ação de indenização por benfeitorias. Ou ação de indenização por fundo de comércio e benfeitorias. É uma ação interessante. A segunda ação que eu posso usar é a ação reparatória de luvas. Quando existe luvas, luva no início do contrato pode cobrar, isso é legal, mas na renovação ela é abusiva. Eu tenho um restaurante há 10 anos, há 5 anos, você é o locador. Eu chego em você, vou renovar o contrato, e você vira para mim, eu renovo, mas eu quero 200 mil, você não pode sair do meu imóvel. Poxa, eu vou perder meu comércio. Por isso a luva é proibida na renovação. No início pode, na renovação não. Quando eu pago essas luvas indevidamente, o que acontece? Eu posso ingressar com uma ação e eu posso pedir a reparação dessas luvas, a devolução em dobro dessas luvas, tá? Então isso é importante. São ações novas, jurisprudenciais e doutrinárias, não está na lei, mas existe. No Brasil nós temos isso. Nós temos ações que tem lei, tem artigo e ações que não temos. Em época de pandemia, quando esse acordo, né, não é possível para diminuir o valor do aluguel, para reduzir, e a minha orientação é que locador, por favor, eu sei que muitas vezes você vive do dinheiro, muitas vezes você também precisa, né, vamos entender o lado de todos, mas o inquilino,
O inquilino comercial, ele está sofrendo com a pandemia, principalmente dependendo do segmento dele. Se é restaurante, se é restaurantes pequenos, se é um estacionamento, um lava rápido, entre outros comércios que o professor não vai falar nome por nome, que são muitos comércios diferentes. O locador tem que entender essa situação. O locador, você tem o seu inquilino lá, pagando aluguel em dia há 1 ano já, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos. Poxa, você tem que facilitar também. Então, fator de ser humano. Dá um desconto de 20%, 30%, 50%. É uma fase que nós estamos vivendo. Vai passar, se Deus quiser. Se isso não acontecer, gente, o que pode acontecer? Locador, recado agora é para você. O inquilino pode ir atrás dos seus direitos. Ir atrás dos seus direitos é fazer uma ação revisional do valor do aluguel. Essa ação revisional ele vai pedir para diminuir o valor do aluguel, porque o movimento caiu em época de pandemia, não é o único fundamento, tem que provar com os extratos, com o faturamento, a queda do faturamento. Não é só falar pandemia é notória, mas tem que provar com a queda do faturamento. E provavelmente vai conseguir a redução de 20%, 30%, 40%, conseguimos uma aqui de 50% esses dias, aqui no escritório. Então vai conseguir, o judiciário vai obrigar você a reduzir o valor do aluguel. Olha a confusão. E você sabe quando tem ação e não tem justiça gratuita, você vai ter que pagar sucumbência ainda, 20% do valor da causa, 12 vezes o valor do aluguel. Então vale a pena um acordo. Vale muito a pena um acordo com uma sentença traumática. E volto a falar, se você faz um despejo e não tenta um acordo também, a mesma coisa pode acontecer. Por que pode acontecer? Porque o despejo pode ser que não saia. Depende da cabeça do juiz, nós não temos uma lei, cada um está fazendo o que quer. Então muita atenção em relação a isso. Como diminuir o aluguel em época de pandemia, professor Júlio? Através da ação revisional de aluguel. É a ação que o inquilino pode propor e pedir, inclusive com tutela antecipada, com liminar, a redução do aluguel, tá? O professor fez uma introdução para você entender a lei, as regras também, para você ficar craque no assunto, e agora sim, conforme pedido, conforme título, conforme tema, realmente a redução do aluguel se dá através de uma ação revisional. Sempre vale a pena acordo, sempre vale a pena a conciliação, mas se não for possível, tem que fazer a ação revisional. Quero lembrar você que essa ação revisional tem que ser fundamentada com a queda do movimento. Livro caixa, livro contábil, extrato bancário. Não é só alegar a pandemia, hein? Eu falo para os meus alunos advogados. Se você alegar só a pandemia, você vai perder essa ação, vai prejudicar o seu cliente que é o inquilino, tá bom? Então, muita atenção em relação a isso. Professor, mas o comércio não anota nada, aí fica difícil. Então, vai ter que anotar. Pega lá e começa a anotar. Porque fazer essa ação sem instrução probatória, sem documentos, sem provas. No direito brasileiro nós temos 2 provas. De um lado as provas orais, testemunhas, depoimento pessoal. Essas provas podem ser apresentadas numa audiência de instrução e julgamento. E do outro lado nós temos as provas documentais. Papel, tudo que é palpável, a prova documental em sentido estrito. Existe ainda a prova pericial, então pode pedir para fazer uma perícia. Inspeção judicial do juiz. E existe ainda a ata notarial, que é meio de prova, tá bom? Quero agradecer a você. Desejo a você sucesso profissional, saúde, paz, amor, do fundo do meu coração. Quem tiver interesse em fazer a pós-graduação, vai aparecer para você, o professor que é coordenador da pós-graduação, na plataforma ESO, pronto, aqui, ó. A plataforma ESO está aparecendo para você, que é a Escola Superior Universitária, inclusive o site vai mudar, vai virar portal ESO, né? Então vai ter alguns serviços você pode cadastrar para prestar serviço, bem legal a ideia, mas é ESO Educacional, Escola Superior Universitária, tá? Convido você, sou coordenador da pós, acadêmico e pedagógico. Quero convidar você também a prestar, a participar, né? Não prestar, a participar do serviço de mentoria do professor. Nós temos algumas mentorias que nós discutimos alguns assuntos. Então, se você tiver interesse, basta você seguir o professor nas redes sociais, tá? O Instagram do professor é professor.julio.sanches. O e-mail é julio.professor.direito@gmail.com. E o WhatsApp, tá, da escola, se você precisar falar comigo, alguma dúvida, se você precisar, é o 11 97685 3891. É o WhatsApp da escola, tá bom? Você tem contato comigo. Eu já aviso que demora um pouquinho para responder. O professor acorda às 6 horas, vai dormir 3 horas da manhã, 2 horas da manhã, todo dia. Então eu tento dar conta de tudo e a prioridade sempre é os clientes, né? Os andamentos dos processos, as aulas. Então eu seguro o que dá, mas eu respondo sim, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.